Pai do Senhor, irmãos, estamos aqui mais uma vez para iniciarmos a segunda aula da matéria de Teologia Sistemática, no assunto Teologia, propriamente dito, que é o estudo sobre Deus, e nós iremos fazer aqui a leitura do livreto, da apostila, que correspondente à aula de hoje que nós tivemos. Amém? Então, nós começaremos falando sobre a história universal, prova a existência de Deus. Como já falamos aqui anteriormente, né? Que nós iríamos analisar algumas provas da existência de Deus, e nós estamos fazendo essa análise durante essas aulas. Então, adentrando ao assunto, tá? Nenhuma dúvida ela pode haver sobre o fato de que em todos os lugares, em todos os tempos, entre todos os povos, tem havido alguma crença da existência de Deus. A história universal não fala somente de uma tribo, ainda das menores e mais insignificantes, elas falam sobre Deus. E ainda que elas não tenham alguma crença na existência de um ser supremo, tá? Elas vão falar sobre, de alguma forma, crendo na existência de algum Deus de alguma forma. Então, desde os primórdios da história, as ideias acerca de Deus elas têm sido sempre as mais frequentes e preponderantes na vida dos homens. Entre certos povos, como os egípcios, os hebreus, as ideias religiosas elas são as que mais se perpetuaram, né, com o tempo. Então os egípcios eles tinham convicções tão fortes da realidade desse mundo espiritual que todas as outras coisas se subordinavam às ideias religiosas. E eles lançavam sobre si mesmo, né, sobre eles mesmos, pesadíssimos impostos. Os faraós impunham às pessoas, né, que se destinavam ao quê? À manutenção do culto. Eles gastavam mais com a religião do que com as próprias necessidades da vida terrena. Então, no serviço da religião e da fé, no ser supremo, eles edificaram muitas pirâmides, monumentos gigantescos, que até hoje o mundo admira. E dizem, né, que só numa pirâmide dessas daí que eles construíram, há pedras equivalentes, né, suficientes para cercar toda a França, né, em uma formação didática. A riqueza do povo egípcio, o seu comércio, o esplendor, tudo desapareceu, menos os monumentos da sua fé. Então toda a civilização egípcia e sua literatura, os templos magníficos, né, que foram erguidos, tudo dava a expressão às suas ideias religiosas e às suas ideias de Deus. Então a Babilônia também vem mostrando alguns achados históricos, algumas ideias religiosas que eles tinham acerca de Deus, através das descobertas realizadas ultimamente pelos arqueólogos e os exploradores, né, e inúmeras provas da crença em Deus entre os babilônios. Milhares de tijolos, de tabuletas, de barro, que estão sendo aí desenterradas, elas nos dão a conhecer as ideias religiosas daquele povo e a influência que tais ideias exerciam na vida e no costume deles. A ideia predominante de todos esses povos era que Deus existia, porquanto ouviam em tudo, embora mais ou menos errôneas essas ideias, como era de se esperar, né? Elas servem, no entanto, para mostrar que os povos antigos eles pensavam em Deus como os de hoje. A ideia mais comum na história antiga é que se refere à existência de Deus, né? A ideia central. Então, estudando a história dos israelitas, pode-se ver quão poderosa era a influência que tinha dele, de Deus sobre eles, né? Que exercia a fé, e era impossível explicar a história de Israel sem ter uma consideração dessa influência da sua crença. Então, desde os tempos de Abraão até a vinda de Jesus, o que era mais predominante era o quê?
era a existência, essa crença de Deus, né? Até porque eles esperavam Cristo como um Deus, né? Que viria a revelação de Deus, a revelação do Messias a Israel, tá? E aquela mesma ideia propagada por aquele povo é a mesma que hoje exerce a mais poderosa influência na civilização do mundo hoje, né? E atualmente é a ideia de Deus que domina todas as nações. Então, será possível, irmãos, supor que os egípcios, os babilônios, os chineses, os hebreus, os gregos, os romanos e todos os outros povos modernos se achem enganados nesse ponto? Será possível supor que Moisés, Samuel, Isaías, João Batista, Pedro e todos os homens que nos fala da história universal, eles foram iludidos, irmãos? Então, nós admitiremos, acaso, que a raça humana, desde o berço, tem praticado e crido na mentira, ajoelhando-se diante do nada? Porque se Deus não existe, irmãos, tá? O ato da adoração, né, ou de adoração, ela não tem razão de ser. E também, se Deus ele não existe, os templos e casas de culto em todos os tempos e em toda parte, outra coisa não tem sido senão monumentos à mentira. E se Deus não existe, também até a literatura sagrada é falsa. Ainda mais os melhores homens de todos os tempos, eles têm sido propagandistas do erro e enganadores das massas. Então, se Deus não existe, não há explicação possível para a história do universo. Só que só tem servido para manifestar que Deus existe, né? As crenças em Deus elas são existentes devido à história. A história do universo ela comprova isso, tá? Então, a história do universo é a história do homem, de uma forma geral, né? Se a história universal ela não prova a existência de Deus, ela também não pode provar coisa alguma, porque a maior parte ainda que indiretamente trata de Deus, da história. E se ela, pois ela não existe, não há também meio de explicar a história natural. Então tudo se torna um mistério insondável se nós negarmos que a história ela não fala sobre Deus. Nós não podemos concluir essa discussão deste assunto sem mencionar mais um monumento histórico que constituiu também uma das mais importantes provas da existência de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Então, se Deus ele não existe, como explicaremos esse livro, né? Extraordinário em poder? Seu único assunto, nós podemos afirmá-lo, e sem receio disso, de contestação alguma, é Deus. Porém, fazendo tal afirmação, nós assumimos o quê? A responsabilidade de explicar a maravilhosa influência deste livro, né? Como pode uma coisa falsa, tá, desde o princípio, exercer tão benéfica e poderosíssima influência na história da civilização? Se a Bíblia é falsa, a mentira é mais poderosa do que a verdade. E se a Bíblia é falsa, melhor é ser enganado do que acertar o caminho. Então, mas se Deus ele não existe, a Bíblia é falsa. E a mentira ha feito maiores conquistas do que a verdade. Então, se nós admitirmos a falsidade da Bíblia, somos forçados a apresentar uma explicação satisfatória do seu poder maravilhoso no coração humano. E a Bíblia é o livro mais lido de todo o mundo, irmão. E é o que traz a maior consolação à alma. Porque o traz maior... mais consolação à alma, e por certo, isso ficará muito satisfeito ao autor. Por exemplo, se o seu livro for traduzido em meia dúzia de línguas, pois isso é fato, incontestável, né? É recomendação do valor da sua obra. Mas a Bíblia ela já foi traduzida em 560 línguas, fora se dizer os dialetos, né? E como explicar isso, se ela é falsa? E é mais fácil admitir a existência de Deus do que negá-la. Porque aquele que nega a existência de Deus, por causa de uma e outra dificuldade, dá origem a outros milhares de dificuldades ainda maiores, irmãos. E é mais fácil crer na existência de Deus do que crer
crê que a raça humana, desde seus primórdios, tem cultuado a mentira. E é mais fácil admitir a existência de Deus do que afirmar que todos os tempos, em todas as épocas e lugares, e não representam mais do que meros monumentos à mentira e são consagrados ao nada. E é mais fácil crer também na existência de Deus do que os homens melhores e maiores benfeitores da humanidade foram não só enganados. Então nós vemos aí botando eles como esses homens que influenciaram toda a história da humanidade antiga, foram homens mentirosos, enganadores do próximo, né, propagandistas do erro e da mentira. Então é mais fácil admitir a existência de Deus do que afirmar que toda a literatura sagrada, incluindo a Bíblia, ela é falsa. Aquele que negar a existência de Deus assume diante da história uma responsabilidade tão grande que lhe não é possível evitar nem dela para se eximir. Então assim a história ela fortalece grandemente a prova da existência de Deus, irmão. Tá? E aí a gente consegue, só pela história da humanidade, né, provar a existência de Deus sem usar recurso religioso nenhum. Tá? As percepções humanas, que é um outro ponto muito importante, que a gente vê que prova também a existência de Deus. As novas percepções, elas podem dividir-se em 3 classes. Percepções do mundo objetivo, ou das coisas que nos rodeiam, né? Percepções do nosso próprio ser, né? Ou seja, percepções subjetivas, e percepções do mundo espiritual, ou percepções religiosas. Convém notar agora que nós não podemos ter nenhuma dessas percepções sem que se apresente uma das referidas coisas, porque em todas essas percepções há 3 elementos essenciais e indispensáveis, irmãos. Quem pode perceber a coisa percebida faz um ato de perceber, e se não há nada diante da mente, nada se percebe. Não se pode ter a percepção do nada, só podemos perceber daquilo que existe, do que vimos em algum tempo passado ou vemos no presente, porque todas essas percepções elas dependem dos objetos que as produzem. Se não existisse a árvore, não poderíamos ter percepção de uma árvore. A percepção de uma árvore prova que ela existe. Assim são também as percepções em relação a Deus. O coração humano ela tem uma percepção de Deus. E desde que a percepção depende do objeto que a produz, não se pode então negar a força do argumento, né? Que esse argumento que Deus existe, ele tem muita força. Então todas as nossas percepções de Deus, elas provam que há Deus, pois, como nós já dissemos, né, não se pode ter percepção do que não existe. Isso tem uma força muito grande. Então a percepção de Deus é a mais comum ao homem, logo Deus existe. Então ele é o objeto que produz essas percepções no homem, e ele é a causa, a percepção e também o efeito da percepção dele mesmo. Se ele não existe, temos um efeito sem causa, uma percepção sem o percebido, e isso é absurdo. Então alguém porém dirá que pode acreditar nas percepções das coisas que o rodeiam. Assim fazendo, nós vemos aí, vamos dizer, na sua própria pessoa, mas ela não pode crer nas percepções religiosas, porquanto estas são apenas frutos da imaginação. Então vamos examinar ligeiramente essa ideia de que não se pode confiar em nossas percepções religiosas, tá? Se a percepção de Deus ela não consta na sua existência, então temos nesse caso um efeito sem causa, porque ninguém há que negue a existência dessa percepção religiosa. E ainda mais teremos que confessar que a mente humana ela pode criar percepções até do nada, daquilo que não existe, tá? Para termos daquilo que não existe. Então, para termos a prova de que isto é um absurdo, basta procurarmos pensar em alguma coisa que não existe. É impossível o homem pensar e ter percepção daquilo que não existe. E ademais, se as percepções religiosas
do homem, elas não são verdadeiras, nenhuma certeza nós temos das demais percepções que nós temos. Então, tudo quanto sabemos assim do mundo, como de nós próprios, ele pode ser uma inverdade, porque quando se nega o valor de uma percepção, cortam-se as raízes de todo o conhecimento e de toda a ciência. E se não podemos confiar naquilo que percebemos, toda a ciência ela fica sem fundamento e fica sem razão da existência. Então, o que nós sabemos, portanto, do mundo e de nós mesmos, só serve para nos enganar. E se não há nada que corresponda à nossa percepção, não há certeza de aprender. Então, o homem acha que vê, mas não vê. Jura que ouve e não ouve. Ouve de haver, tá, irmão? Né? Ouve de escutar, não. Supõe que sente, mas não sente, porque sem confiar na percepção que temos, não há certeza nenhuma daquilo que se ouve ou se vê ou sente. Então, se duvidamos de uma percepção, ficamos logo sem força para confiar em qualquer outra. Então, toda a paciência desta maneira fica reduzida a nada, tá? Mas nós sabemos que não é assim. Nós vivemos num mundo, irmãos, em que num mundo honesto, né? Nós podemos confiar em nossas percepções do mundo. O universo não nos engana. O Criador do universo é também o nosso Criador. Nós podemos, pois, acreditar nos nossos próprios olhos, nas nossas percepções interiores. E as percepções mais comuns, elas são as percepções religiosas, irmãos. E as percepções que nós temos de Deus. E são estas as que continuamente se nos depara através de toda a história. E a razão é que Deus existe, revelou-se aos homens e estes por isso têm percebido. As nossas percepções da terra, da criação, etc., elas nos dão a ciência física, e se não podemos acreditar nas percepções, logo, pela mesma razão, nós não podemos crer nas ciências físicas, tá? As percepções que temos de nós mesmos, elas nos dão, nos é dada na psicologia, né? Quando a gente estuda psicologia, mas se nós não podemos confiar nela, nós ficamos sem saber coisa alguma sobre Deus, tá? E elas nos dão o quê? Sobre nós mesmos, né? E as percepções que nós temos de Deus, ela nos é dada aonde? Na teologia, quando a gente estuda sobre Deus, né? Que é o que nós estamos fazendo aqui, tá bom? E esta ciência, ela prova a existência de Deus. Por isso que nós estamos aqui falando, tratando a teologia como uma ciência que ela prova a existência de Deus, que luta pela existência de Deus, por pregar a existência de Deus, para combater os inimigos que falam que Deus não existe, né? E por aí vai. Então, a existência de Deus, da mesma maneira que a geologia ela prova a existência da costa terrestre, a astrologia, a dos astros, a antropologia, ela prova dos homens, né? Todas essas, e nós não podemos deixar de crer numa dessas ciências, sem contar, né, a base do nosso conhecimento de todas elas. Então é lícito, portanto, o uso de todas as nossas percepções religiosas quando nós procuramos provar a existência de Deus, tá? E os homens ele têm percebido Deus, logo Deus existe. Então a gente vê aí, conclui a nossa aula. Na próxima aula nós estaremos abordando o tema da fé como prova da existência de Deus, mas a aula de hoje ela tratou simplesmente da história provando a existência de Deus e as percepções humanas, a percepção do ser humano provando a existência de Deus. Tá, irmãos? Então fiquem na paz do Senhor. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.